Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um dos meus favoritos, que depois de muita resistência, porque eu queria comprar as edições de luxo, eu estou relendo, que é Trono de Vidro. Além de ser da minha autora favorita, é uma das histórias assim mais significativas, mais fodas que eu já li na minha vida. E já começa com a nossa protagonista, né, a Celina, que é a maior assassina de Adarlan com apenas 18 anos de idade. Só que de alguma forma ela foi pega e enviada como escrava para as minas de sal de Endovier. Só que apesar de todos morrerem em um mês, é praticamente um campo de abate, ela sobrevive um ano e recebe a visita do príncipe herdeiro do trono, né, o Dorian Raviliard, e do chefe da guarda, que é o Shaol, com uma proposta. Ela vai participar de uma competição do rei, onde vai ser escolhido um campeão, que nada mais é que um assassino a mando do rei, e após 7 anos de serviço ela pode ser livre. Aí ela negocia com o Dorian 4 anos de serviço e ela vai entrar nessa competição com 23 outros competidores. E durante a competição, o Shaol acha que é melhor que ninguém saiba a verdadeira identidade dela, nem as reais habilidades dela. Então ele quer meio que ela passe, controle a ponto de assim, ela não ser a pior, mas ela também não se destacar. E campeões começam a aparecer assassinados, sem contar os que morrem durante alguma prova, né? E mortos de uma forma assim brutal, estraçalhados, faltando órgãos, enfim. Dá para acompanhar por meio de alguns capítulos com outras narrações que tanto Shaol como Dorian estão desenvolvendo algum sentimento pela Celina. E vale também notar que ela faz amizade com uma princesa de Eyllwi, que é a Neemia, um reino com muitos rebeldes. E a Neemia, inclusive, pede para ela ensinar ela o idioma comum, né? A Selena, ela encontra uma passagem secreta no quarto dela, atrás de uma tapeçaria, e ela vê o fantasma da Helena, que foi a primeira rainha de Adarlan, que era metade feérica, e princesa de Terrazin, que é o mesmo país da onde a Selena veio e foi o primeiro país conquistado por Adarlan. E ela diz que a Selena precisa ganhar a competição e se tornar a campeã do rei, porque o povo precisa dela e também porque existe um grande mal no castelo que apenas a Selena pode destruir. E assim, ela fica meio assim de seguir as ordens de um fantasma de uma rainha de 800 anos, mas ao final ela precisa ganhar a competição pela liberdade dela mesmo, né? No decorrer das provas, os assassinatos continuam acontecendo e a gente se depara, a Selena se depara com as cenas de crime e ela vê uns desenhos ao redor dos corpos que são marcas de Wyrd. Essas marcas também estão na Torre do Relógio do Rei, o que parece não fazer muito sentido, já que elas são tipo um alfabeto mágico muito antigo e a magia foi banida pelo rei de Adarlan e sumiu, inclusive, antes mesmo de ele começar a sua expansão de tomar todos os reinos. Mas ela acaba tentando investigar, tentando descobrir alguma coisa sobre essas marcas. A Selena percebe em um momento que talvez a Neemia tenha alguma coisa a ver com tudo isso, já que num momento de discussão delas, a Neemia fala o idioma muito bem. Então, assim, ela tava fingindo que ela não sabia, porque a gente sabe, né? As pessoas falam muito mais quando acham que você não está entendendo ou ouvindo elas. Então, e ela encontra na biblioteca, logo após essa discussão da Neemia sair, um papel cheio de marcas de Wyrd. E ela pensa que foi a Neemia que fez isso, que ela começa a desconfiar, ficar de olho na princesa, porque não tem outra opção, né? Só que, na verdade, quem estava fazendo isso era o Caim, que era o competidor favorito do rei, um brutamontes, que foi trazido por um duque bem cuzão, né? O duque de Barrington. E ele estava usando as marcas para invocar uma criatura que tira a força de quem ela matou e passa essa força para quem invocou, que é o Hideraki. E assim,
Durante a competição, em vários momentos, a gente vê a Celina falando: o Caim parece mais forte hoje, o Caim parece maior hoje. Então, assim, explica esse aumento anormal da força dele na competição. E ele tenta se livrar da Celina, mandando o bicho atrás dela. Só que ela se lembra de quando ela viu o fantasma da Helena, que tinha uma espada do primeiro rei lá no sarcófago da Helena. Então ela meio que consegue atrair o bicho até lá e usar essa espada para matar a criatura. Então, depois disso, né, a última prova chega e é Celina contra Caim. Só que é muito mais uma execução do que uma competição por si só, já que o rei e o duque planejaram e envenenam o vinho dela, porque os competidores tomam vinho antes de competirem, né? Envenenam o vinho dela para garantir que o Caim vai ganhar. Só que ela começa a alucinar, ver vários monstros e demônios, enfim. Mas de alguma forma a Neemia consegue invocar a Helena, que apesar de não poder curar ou vencer pela Selena, ela consegue remover o veneno da Selena, para que a Selena possa lutar com o Caim e vencer na raça, apesar de ela estar muito fodida, porque assim, como eu falei, era praticamente uma execução, então o Caim podia simplesmente dar o golpe final e ser declarado campeão, mas ele ficou muito tempo batendo na Celina, sabe? Mas, ok, com a ajuda da Helena, que tira o veneno do corpo dela, ela consegue vencer e o Shaol acaba matando o Caim, porque mesmo com a Selena sendo declarada vencedora, ele tenta simplesmente levantar e apunhalar ela pelas costas. Então, apesar de todas as tramas que do rei, ela acaba se tornando a campeã. E no finalzinho do livro, nós temos um pequeno vislumbre de um diálogo em que o rei e o duque estavam controlando o Caim. Não fica claro como, mas eles falam como se eles estivessem testando um poder para descobrir como controlar melhor. E a moça que envenenou, porque ela foi o duque que pediu para ela envenenar, mas ela levou a culpa, ele disse que não sabia disso e a Kaltain foi presa. Então eles estavam controlando o Caim e controlando essa moça, só que de uma forma um pouquinho mais discreta. E não fica muito claro como esse poder sombrio ocorre. Assim, pra quem me acompanha sabe que eu sou muito fã de fantasia, que eu gosto muito, que é o meu gênero favorito, com uma pequena dose de romance. Mas assim, Corte de Espinhos e Rosas é o meu favorito da vida, assim, é o livro que eu releio todo ano, que eu vejo as marcações quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou entediada. Mas Trono de Vidro eu só tinha lido uma vez. E eu queria reler este ano para comprar as edições novas e reler fazendo as marcações no livro, porque eu ganhei um livro marcado e eu achei isso muito legal e eu estou marcando os meus favoritos. Mas assim, eu estava vendo tantas coisas e eu não conseguia comparar as histórias, sabe? Eu lia uma fantasia e eu pensava, meu Deus, isso não chega aos pés de Trono de Vidro. Então, eu não resisti, eu comecei a releitura e pretendo fazer vídeo de todos os livros. Eu espero que vocês gostem também e se alguém for fã, me avisa, né, gente? Até mais!